Sabe qual é o teu problema? É que você acha que o Ford Ka é aquilo que você vai ver na Fórmula 1. Por isso que você desacreditou desse projeto Ford Red Bull Powertrain e achou que esse motor da Red Bull não ia dar em nada nesse novo regulamento a partir de 2026. Mas aqui no canal eu sempre falei para vocês que Ben Hodgson, esse camarada aí entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton, é quem está por trás do motor Ford Red Bull Powertrain para esse regulamento de 2026. E, portanto, aquilo que poderíamos esperar para essa unidade de potência é o que vimos no início da era híbrida em 2014, quando começou o domínio Mercedes e era Ben Hodgson quem estava por trás desse projeto. Nesse vídeo, além de falar sobre essas questões, a gente vai trazer algumas entrevistas do diretor de performance da Ford, do chefe de equipe da Red Bull e dos próprios pilotos falando sobre essa primeira impressão do motor da Red Bull Powertrains nesse início do regulamento de 2026. Bora para esse novo vídeo do Fórmula Brum. Nem mesmo os veteranos aqui no canal ficam livres das críticas que foram feitas nas lives em 2025, falando que esse motor Ford não ia dar em nada. É claro que os carros ainda não foram para a pista, mas deixa o like aí só com um pedido de desculpa, porque vocês encheram a paciência aqui, dizendo que não ia dar nada nesse motor. Mas após os primeiros testes de Barcelona, parece que foi muito positivo aquilo que foi visto pela engenharia da Red Bull com relação a essa unidade de potência. Você que ainda não é inscrito no canal, fica tranquilo, assiste esse conteúdo e também esses materiais que eu vou deixar na descrição, um conteúdo na playlist sobre o motor da Fórmula 1 explicado, em que a gente fala de vários componentes, um material especial para você e também quem é membro assinante do canal pode ter acesso a esse conteúdo, motor elétrico explicado. Agora que a gente vai ter uma ênfase muito maior nesse regulamento, é um material exclusivo para quem é membro no canal. E se você não é membro, por apenas R$5, você já pode se tornar um membro mecânico e ter acesso a esses conteúdos mais apurados, que requer mais pesquisa e tudo mais, que a gente traz aqui no canal. Mas por falar em motor elétrico, é sobre a questão dos motores elétricos da Ford que a gente tem que comentar sobre o sucesso da Ford na história da Fórmula 1 e o sucesso do próprio Ben Hodgson, que estava à frente, ou que está à frente desse projeto Red Bull. A Ford, na verdade, é a terceira maior vencedora entre os fornecedores de motores da história da Fórmula 1. E apesar de não terem uma vitória na Fórmula 1 desde do GP Brasil de 2003, eles têm cerca de 176 vitórias apenas na categoria, fora tudo que atualmente a Ford Performance está envolvida. Não apenas com a Fórmula 1, representando aqui com a Red Bull e a própria Racing Bull, mas também na NASCAR e em outras categorias. Tudo isso aqui, que inclui também a FIA WEC e outras categorias, mostra que a Ford, na verdade, tem um parque industrial muito envolvido com a busca de performance. Isso cria uma sinergia que, mesmo que seja uma novidade o motor para a Fórmula 1 2026, mesmo que a Ford não estivesse na categoria há alguns anos, o próprio fato dela estar aqui representada, por exemplo, na FIA WEC, mostra que eles estão envolvidos com o automobilismo dessa maneira. A parceria que começou com o Christian Horner, trazendo a Ford para a Fórmula 1, ela, na verdade, ela inaugura um ato que o próprio Christian Horner comentava com Dietrich Mateschitz, fundador do grupo Red Bull, que a necessidade de você ser um campeão da categoria exigia que você tivesse o seu motor próprio. Assim é a Mercedes, assim é a Ferrari, assim são as grandes equipes fazendo o seu próprio motor. Alguém pode perguntar, então, e o que acontece com a McLaren? A McLaren, notoriamente, historicamente, nunca se envolveu com motor próprio. Alguns carros, especificações, até carros GT, você lê lá motor McLaren, mas, na verdade, a McLaren terceiriza a fabricação dos motores e coloca apenas a sua marca. Mas ela sempre foi focada no carro e fazia um bom trabalho de correlação entre os motores e a própria estrutura do chassis. Mas já teve problema, inclusive, com a própria Honda. E quando você não tem autonomia do motor,
acaba uma situação como que a Red Bull enfrentou com a Renault. Lembra daquela briga de Cyril Abiteboul com o Christian Horner com relação a fornecimento de motores, que a Red Bull não tinha autonomia para falar no projeto Renault e na integração com o carro? Apesar dos anos vitoriosos com o Sebastian Vettel, depois essa parceria começou a mixar, principalmente porque a Red Bull não tinha participação no desenvolvimento do projeto. O próprio Adrian Newey comenta sobre isso em algumas entrevistas que eu já mostrei no canal, e aí eles procuraram um novo parceiro. Em primeiro momento a Honda e agora a Ford. Então ter o seu próprio motor, fabricar o seu próprio motor, sempre foi uma procura da própria Ford nesse objetivo e que começou com o Christian Horner, trazendo Ben Hoggington, que é simplesmente aquele cara que foi responsável pelo desenvolvimento dos motores Mercedes desde 2014 e que agora trabalha diretamente na Red Bull Powertrains, desenvolvendo as unidades de potência para esse novo ciclo. Justamente essa iniciativa de Christian Horner, falando sobre ter o próprio motor para Dietrich Mateschitz, que encampou a ideia e realmente investiu, é lembrada por Mark Rushebrock, diretor de performance da Ford, que disse o seguinte: não podemos nos esquecer de todo o trabalho de Christian Horner construindo a Red Bull Powertrains e a parceria com a Ford. Horner merece muito respeito pelo que construiu na equipe Red Bull ao longo de 20 anos com os campeonatos e também pela profundidade técnica que foi desenvolvida lá. Foi uma relação imediata que se construiu até o topo da nossa empresa e isso contribuiu para que retornássemos para a Fórmula 1 da forma que acreditamos ser a correta. Portanto, todo mérito por tudo que ele conquistou ao longo da sua carreira. E nessa ousadia que foi sempre característica de Horner, desde o momento que ele foi chefe de equipe nas divisões de base, montando o seu próprio time, é o que fez a Red Bull vencer ao longo de todos esses anos. Nem por isso, Mark Rushebrock deixou de lembrar a contribuição que Laurent Mekies tem feito, quando ele disse o seguinte: obviamente isso não anula a contribuição que Laurent Mekies está trazendo para essa parceria, o atual chefe da Red Bull, especialmente por ele ser um engenheiro. Acredito que isso ajuda, porque ele passa a ter uma melhor compreensão do que é necessário ser feito para entregar ao carro. O fato de Laurent Mekies ser um executivo com formação em engenharia, de fato contribui. Laurent Mekies começou, por exemplo, na antiga Minardi, que veio a se tornar a Toro Rosso Racing Bull, dentro dessa família Red Bull. Depois foi trabalhar na FIA, passou um período na Ferrari. Lembre-se que a Toro Rosso, no início, utilizava motores Ferrari, e o próprio Laurent Mekies, pela sua relação com a Minardi, gostava da Ferrari, mas ele sabia que não tinha condições de chegar ao topo como chefe de equipe se, por exemplo, Mattia Binotto, seu chefe na época, estava no caminho. Nesse sentido, ele retorna para a família Red Bull como chefe de equipe da Racing Bull e ali começa uma parceria com a Ford nesse início da Red Bull Powertrains. O fato dele ser engenheiro já foi lembrado, por exemplo, por Verstappen como algo que contribui, sendo o fato dele ser um executivo, sendo CEO do grupo Red Bull, e ao mesmo tempo engenheiro, ele tem uma conversa melhor com aquilo que é necessário entregar para o carro, que é lembrado por Mark Rushebrock, que ainda complementa, claro, que ele não vai estar lá fazendo a engenharia detalhada pessoalmente, porém, ele consegue dar suporte a Pierre Wacher, o diretor técnico, que ficou no lugar de Adrian Newey como número 2 do time Red Bull, e ao Pedals, que é o apelido de Paul Monaghan, diretor de mecânica da Red Bull, que todos os outros precisam. Isso é um diferencial enorme e uma vantagem que temos em relação às demais equipes do grid. De fato, ter um chefe de equipe que tem essa formação em engenharia, que participou desde o chão de fábrica no time, é algo que faz total diferencial, principalmente nessa fase de uma mudança do regulamento. Quando eles precisam de ajuda ou quando um projeto precisa ser aprovado, o Laurent consegue enxergar a situação pelo aspecto da engenharia. Dessa forma, ele consegue entendê-la, dar o apoio necessário e de uma forma diferenciada. Em muitos aspectos, ele faz uma correlação com a sua própria participação na Ford,
Isso tudo é semelhante à minha própria situação na Ford. Sou engenheiro, mas agora ocupo uma função executiva na Ford e posso liderar esta equipe com base também nessa minha formação. Acredito que isso me ajuda a entender o que a equipe precisa fazer. E toda essa estrutura, todo esse organograma que foi montado nessa relação Ford-Red Bull Powertrains faz com que não faça o menor sentido a perspectiva de que a Red Bull teria um motor fraco para 2026, que foi muito debatido aqui no canal, em comentários e lives, que foi a expectativa geral do pessoal, dizendo que seria um motor fraco. E eu defendia sempre o oposto disso, justamente por formação desses profissionais que estavam por trás de todo esse projeto. Já conhecíamos Lohan da época em que ele estava na Racing Bulls e tínhamos um relacionamento com ele nos preparativos para 2026. Já tínhamos muita confiança no trabalho que ele estava fazendo lá e já estávamos confiantes sobre como ele atuava como chefe de equipe e como engenheiro. O próprio Lohan McKee, atual chefe de equipe da Red Bull, falando sobre essa parceria da Ford, mostra o diferencial que traz competitivo para a Red Bull quando fala o seguinte: a Ford tem nos ajudado em muitos assuntos diferentes e essa lista de assuntos está aumentando a cada dia. Posso dar alguns exemplos práticos sobre como estão contribuindo conosco. A equipe de Jim Farley, o CEO da Ford, possui capacidade de fabricação avançadas exclusivas que usamos para produzir algumas das peças mais críticas do nosso motor, e eles não só conseguem fabricar essas peças para nós, como também o fazem em menos tempo do que faríamos de outra forma. Quando a gente lembra a história da Ford na Fórmula 1 e quando a gente cita a participação da Ford nessas diversas outras categorias, é sobre isso que Lohan McKee está falando, dessa sinergia da Ford, não apenas como uma grande montadora de veículos automotivos em geral, mas até mesmo a participação da Ford no automobilismo. Esse know-how da Ford faz com que eles estejam capacitados justamente para atender nesse diferencial competitivo fundamental para a Red Bull. E Lohan McKee ainda disse: isso nos dá uma vantagem crucial contra nossos rivais, porque a Fórmula 1 é uma espécie de negócio, onde o tempo de lançamento de um novo produto, entre aspas, referindo-se a essas peças, atualizações, componentes, no mercado conta muito na atualização do carro. Fórmula 1 é um negócio onde o tempo de produção e entrega conta muito para o resultado. Dessa forma, quando conseguimos fabricar esses componentes complexos em um tempo menor, com esse nível de qualidade incrível que buscamos, isso representa uma vantagem competitiva fundamental na Fórmula 1. E por toda essa sinergia entre Ford e Red Bull Powertrains, essa participação dos executivos de formação técnica, é que é de se esperar que a Red Bull, de fato, tivesse um motor competitivo a partir de 2026. E nessa mesma impressão, os pilotos da Red Bull, depois dos primeiros testes em Barcelona, falaram sobre a impressão que tiveram nos carros. Eu sei que vocês estão doidos para ouvir a opinião de Verstappen, eu vou trazer nesse vídeo, mas Isaac Hadjar diz o seguinte: foi bastante produtivo, surpreendentemente, conseguimos dar muito mais voltas do que o esperado, que mostra um motor de alta confiabilidade, um motor que não quebra e que não cai de rendimento. Tudo correu muito bem, tivemos apenas pequenos problemas, o que é bastante impressionante, considerando que esse foi o nosso primeiro dia com o nosso próprio motor. Sinceramente, foi bem decente para um primeiro dia, não parece muito diferente do que estou acostumado na minha primeira temporada. Todas as trocas de marcha, tanto para cima quanto para baixo, correram bem. Ainda há algumas coisas para ajustar, mas tem sido sólido. Ou seja, quando ele diz que é o normal do que ele já está acostumado numa primeira temporada, mostra que esse motor, na verdade, já nasce pronto. Esse motor não nasce tendo que fazer ajustes incomum, mas aquilo que é o esperado dentro de um início, de um novo ciclo de desenvolvimento, uma nova temporada. Liam Lawson, que pilota pela Racing Bull, também utilizou a unidade de potência e disse o seguinte depois dos testes: demos um bom número de voltas hoje, obviamente aprendemos muito, tivemos alguns pequenos problemas ao longo do caminho, o que era esperado no primeiro dia, mas acho que estamos em uma posição razoável. Esses pequenos problemas que ele cita
são questões de segurança, anti-stall, questões eletrônicas, mas nunca relacionados à confiabilidade ou performance do motor. Isso foi explicado em outros vídeos aqui no canal ao que ele estava se referindo. Honestamente, os únicos problemas que tivemos foram de segurança, que eu estava citando agora há pouco, não problemas reais. Em relação à unidade de potência, está tudo muito bem até agora, mas novamente é difícil saber onde estamos em comparação com os outros, mas com certeza continuaremos aprendendo nos próximos dias. Isso aqui ele está falando do primeiro dia de testes em Barcelona, dos 5 dias que foram dispostos e que cada equipe tinha direito a 3. Então, ele não tinha nenhum comparativo ainda com relação às outras equipes, e ao longo dos testes a gente viu uma Red Bull muito forte, inclusive lembrado pelo próprio George Russell. Definitivamente ainda não assimilei completamente, algo que continuaremos aprendendo nos próximos dias e semanas quando formos para o Bahrein, mas o carro desse regulamento é muito diferente, falando no sentido geral do carro. Mas eu sei que você está louco para saber a opinião de Verstappen, e Max disse o seguinte: ainda estamos trabalhando nisso, sobre o motor, mas acho que começamos muito bem com essas coisas. Ainda é uma nova Fórmula 1 muito complexa para todos nós, ainda há bastante trabalho a fazer, mas isso é normal. Demos muitas voltas, mesmo no último dia de teste. Qual é o destaque que ele está dando aqui pelo fato de ser os últimos dias de teste? Porque já está trabalhando com o motor cansado, não são apenas dias, são várias e várias quilometragens, então o motor que foi exigido ao extremo, ele ainda continuou firme na confiabilidade e na performance. Ele complementa dizendo, e esta foi realmente a chave para entender esse motor. Aprendemos muito sobre o motor depois de muito uso, esse é que é o destaque dele, está falando de confiabilidade, no último dia de teste, a chave para entender a confiabilidade, muito uso. Claro que ainda existem muitas coisas que queremos analisar e aprender, mas é um bom começo, muito bom para quem está fabricando o seu primeiro motor. Tudo isso deixa a confiança do torcedor da Red Bull, do próprio Verstappen, muito alta em relação a esse novo motor da Red Bull Powertrain. Mas qual é a sua opinião sobre tudo isso? Eu convido você a participar nos comentários, mas também vou deixar na sua tela outros vídeos aqui no canal falando sobre essa Fórmula 1 da temporada 2026. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.